Go home to your family. Thanks. O canal Cinecultura apresenta Mark Harmon finalmente confessa por que precisou deixar NCIS. Vamos explorar toda a trajetória de Mark Harmon e descobrir as razões por trás de sua surpreendente decisão de sair de um dos dramas policiais mais assistidos da TV. Fique até o final para entender o impacto de sua saída e o que vem a seguir para NCIS. A trajetória de Mark Harmon e sua influência no sucesso da série é algo que deixou uma marca significativa na televisão mundial. Harmon, com sua atuação sólida e versátil, interpretou Leroy Jethro Gibbs, um agente especial da Naval Criminal Investigative Service, durante quase 2 décadas, tornando-se o centro de um dos dramas policiais mais assistidos da TV. No entanto, apesar de sua relevância e da popularidade de seu personagem, Mark Harmon tomou a surpreendente decisão de se afastar da série após a 19ª temporada, o que deixou fãs e críticos perplexos. A saída de um ator tão emblemático levantou diversas questões sobre os motivos que o levaram a tomar essa decisão e o impacto que isso teria no futuro de NCIS. Neste vídeo, exploraremos a trajetória de Mark Harmon, desde seus primeiros anos em Hollywood, enfrentando desafios iniciais, até se tornar o protagonista de NCIS e o legado que construiu ao longo de sua carreira. Mark, que também brilhou em séries como Saint, Elsewhere e Chicago Hope, desempenhou um papel essencial no sucesso de NCIS, mas sua saída inesperada trouxe consigo uma transição importante tanto para ele quanto para a série. How come we've never slept together? That what this is all about? Mark Harmon nasceu em 2 de setembro de 1951 em Burbank, Califórnia, como Thomas Mark Harmon. Sendo filho de um locutor esportivo, Tom Harmon, e de uma ex-atriz, Elise Knox, Mark enfrentou alguns desafios durante sua criação. Claro, ele tinha seus 2 irmãos, mas a família como um todo enfrentou alguns desafios realmente sérios. O primeiro foi que, devido ao trabalho de Tom, ele costumava viajar pelo país, deixando a tarefa de criar os filhos inteiramente para sua esposa. Isso, obviamente, não foi fácil para Elise. Ela tinha que cuidar dos 3 filhos sozinha e ainda garantir que ganhasse o suficiente para sustentar a todos. Não é surpresa, portanto, que, embora ela tentasse ao máximo estar presente na vida dos filhos, eles não pudessem deixar de sentir a ausência do pai. Mark sentia muito essa ausência, tanto que nas raras ocasiões em que seu pai estava em casa, eles mal se davam bem. Mark revelou em uma entrevista posterior que seu pai o criou de maneira rígida, tão rígida que ele aprendeu a lutar por tudo. Mas havia uma coisa que os 2 conseguiam concordar: esportes. Tom havia vencido o troféu Heisman de 1940 por jogar futebol americano universitário, e Mark seguiu seus passos para se tornar um jogador de futebol igualmente talentoso. Ele era tão bom que serviu como quarterback titular da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, por 2 temporadas. I knew he was in danger. She killed without even batting an eye. No entanto, Mark escolheu seguir um caminho diferente na vida. O futebol profissional estava completamente fora de questão para ele. Ele amava o esporte e faria qualquer coisa por ele, mas simplesmente não via um futuro jogando competitivamente. Antes de deixar a escola, a irmã de Mark começou um relacionamento com Rick Nelson, filho das lendas da televisão Ozzie Nelson e Harriet Nelson. Por meio desse relacionamento, Mark conseguiu um papel no programa Ozzie's Girls, que foi ao ar de 1972 a 1973. Esta seria a primeira vez de Mark aparecendo em qualquer programa de televisão. Embora ele não tivesse considerado atuar ao pensar sobre seu futuro, a experiência certamente lhe deu um gostinho de como era Hollywood. Mark possivelmente descartou um futuro em Hollywood como um sonho distante. Após a graduação, ele finalmente soube o que queria fazer com sua vida. Ele havia se formado com um diploma em comunicações em 1974. Mas quando lhe ofereceram até $40 mil para treinar como profissional, ele recusou para tentar entrar na escola de direito. Na época, ele acreditava que o direito era onde estava sua paixão e ele estava finalmente pronto para persegui-la. Infelizmente, ele estava errado e teve que deixar o direito para trabalhar em uma agência de publicidade, mas ele ainda não encontrou a realização que procurava. Talvez você se lembre de Kristen, sua irmã, cujo relacionamento com Rick Nelson deu a Mark um gostinho de como era a indústria. Bem, ela infelizmente vinha enfrentando problemas com o uso de substâncias após sua separação de Rick, com quem havia se casado.
A batalha foi difícil e causou uma divisão na família Harmon, com Mark, sua outra irmã Kelly e seus pais se posicionando contra Kristen. Eventualmente, Mark teve que desistir do processo para que a paz pudesse reinar e toda a briga pudesse parar. Antes de continuar com o vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Sabia que é possível sair das dívidas com até 95% de desconto mesmo sem ter o dinheiro agora mesmo? Se você mora no Brasil, já sabe que a situação da economia está difícil. Muita gente está endividada e mais de 60 milhões de brasileiros estão com o nome sujo no SPC e Serasa. Se você está nessa situação, o que eu tenho para dizer pode mudar o seu futuro. Qualquer pessoa pode viver com dinheiro no bolso, mesmo que hoje você tenha dívidas e esteja sem grana. Hoje, estamos trazendo uma oportunidade que já ajudou milhares de brasileiros comuns, sem dinheiro, a sair das dívidas e limpar o nome com descontos de até 95%. E o melhor, você pode começar agora assistindo gratuitamente a aula de introdução dessa mentoria financeira que vai te ensinar 4 coisas fundamentais. Como negociar suas dívidas de forma estratégica e conseguir até 95% de desconto. 1. A oportunidade de receber devolução dos valores pagos ao banco. 2. Como usar a lei do nome limpo para limpar o seu nome sem precisar pagar a dívida ou contratar advogado. 3. Porque o primeiro passo para sair do caos financeiro não deve ser pagar as dívidas. Se você está nessa situação e quer mudar, essa é a sua chance. Acesse o link na descrição ou digite dinheiranobolsosempre.com e veja como essa mentoria pode transformar sua vida financeira. Não perde tempo, vai lá e dá o primeiro passo agora mesmo. Nessa época, Mark havia encontrado algum sucesso tangível nas telonas. E em 1987, ele estrelou como Mr. Freddie Shoop na comédia Summer School. Em seguida, ele mudou para papéis principais no drama militar The Presidio, ao lado de Sean Connery, e no drama Stealing Home, com Blair Brown, Harold Ramis e Jodie Foster. Em 1991, Mark fez seu retorno à TV em série com o drama policial Reasonable Doubts, onde estrelou ao lado de Marlee Matlin. No programa, ele interpretava o papel de um detetive designado para trabalhar com uma assistente da promotoria surda. Infelizmente, o show foi cancelado após apenas 2 temporadas. O sucesso de NCIS não veio imediatamente, mas ao longo do tempo, a série se consolidou como uma das mais assistidas do mundo, graças em grande parte à performance de Mark Harmon como Leroy Jethro Gibbs. Something about me. O personagem Gibbs, com seu temperamento reservado e suas regras pessoais rigorosas, rapidamente se tornou um dos maiores ícones da televisão. Harmon trouxe uma intensidade silenciosa para Gibbs, que o diferenciava de outros protagonistas de dramas criminais. Curiosamente, o famoso conjunto de regras de Gibbs, uma lista de diretrizes que seu personagem segue rigorosamente, não estava no roteiro original. Essas regras foram criadas aos poucos, à medida que o show evoluía, e Harmon teve grande influência na sua elaboração, refletindo parte de sua própria filosofia de vida. Outra curiosidade interessante é que NCIS não teve o mesmo nível de sucesso nas primeiras temporadas que viria a ter mais tarde. A série só alcançou o status de fenômeno global por volta da 4ª temporada, quando a dinâmica entre os personagens principais se consolidou e o público passou a se identificar mais profundamente com eles. Ao longo das temporadas, o show começou a atrair cerca de 20 milhões de espectadores semanais nos Estados Unidos, e milhões mais ao redor do mundo, tornando-se o programa de drama mais assistido internacionalmente por vários anos. Além disso, o compromisso de Harmon com NCIS era tão grande que ele não apenas interpretava Gibbs, mas também trabalhava intensamente nos bastidores, supervisionando e colaborando nas decisões de produção. Ele participou ativamente da criação do tom e da direção que a série tomou. Sua ética de trabalho era lendária, e muitos membros do elenco e da equipe técnica falavam sobre sua liderança no set como algo essencial para o clima positivo e profissional das filmagens. No episódio Great Wide Open, Gibbs se despede da equipe e decide ficar no Alasca, simbolizando sua busca por paz. A decisão de Mark Harmon de deixar NCIS foi pensada ao longo de várias temporadas. Ele já havia reduzido significativamente sua presença na série antes da 19ª temporada,
o que deu aos fãs indícios de que algo estava por vir. You knew that the guy next to you was willing to die for you. No entanto, a saída oficial de Gibbs no episódio Great Wide Open foi um momento crucial tanto para o público quanto para o próprio Harmon. No episódio, Gibbs se despede da equipe e decide ficar no Alasca, onde finalmente encontra a paz que sempre buscou. Para Harmon, esse desfecho fazia sentido não apenas para o personagem, mas também para sua própria jornada como ator. Harmon deixou claro em entrevistas que sua saída não foi motivada por conflitos nos bastidores ou questões contratuais, mas sim pela sensação de que havia chegado a hora de encerrar o arco de Gibbs. Ele sempre acreditou que personagens devem evoluir e sentia que Gibbs já havia alcançado seu clímax narrativo. "Eu amo Gibbs", disse Harmon, "mas acredito que todo personagem tem um ponto de conclusão, e o dele foi esse." Interessantemente, mesmo após sua saída, Harmon continuou como produtor executivo da série, garantindo que NCIS mantivesse a qualidade e o tom que ele ajudou a estabelecer ao longo dos anos. Além disso, ele mencionou que Gibbs não está aposentado, sugerindo que o personagem poderia retornar em algum momento no futuro, caso as circunstâncias o permitam. Após a saída de Mark Harmon, NCIS continuou a prosperar, com novos personagens sendo introduzidos para preencher o vazio deixado por Gibbs. Gary Cole, que interpreta o agente Alden Parker, foi um dos principais substitutos de Harmon, trazendo uma nova dinâmica para a equipe. No entanto, mesmo com essas mudanças, a presença de Gibbs ainda é sentida. Fãs e críticos frequentemente discutem a possibilidade de Harmon fazer aparições especiais, especialmente com a abertura deixada pelo próprio ator, que sugeriu que o personagem poderia voltar. O impacto de Harmon no sucesso de NCIS é inegável. Ele não apenas moldou a identidade do programa, mas também ajudou a criar uma cultura de trabalho positiva nos bastidores. Muitos dos membros do elenco e da equipe técnica que trabalharam ao lado de Harmon descreveram sua liderança como um fator crucial para o sucesso e a longevidade da série. Em termos de legado, Harmon consolidou seu lugar na história da televisão, não apenas por sua interpretação de Gibbs, mas também por sua contribuição ao gênero de dramas policiais. NCIS Origins promete expandir o legado de Leroy Jethro Gibbs de maneira inovadora e empolgante, explorando os primeiros anos de sua carreira como um jovem agente especial nos anos 1990. A série Prelúdio vai se aprofundar nos anos formativos de Gibbs no escritório em Camp Pendleton, sob a orientação de Mike Franks. Com Mark Harmon narrando e atuando como produtor executivo, os fãs terão a chance de se reconectar com o personagem de uma forma nova, guiados pela voz familiar de Harmon. Um aspecto-chave que dá profundidade ao projeto é a participação de Sean Harmon, filho de Mark Harmon. Tendo já interpretado um jovem Gibbs em episódios anteriores da trama, Sean agora assume um papel de produção, trabalhando ao lado de seu pai. Essa colaboração entre pai e filho visa revelar aspectos inéditos da história de Gibbs, oferecendo uma nova perspectiva tanto para os fãs de longa data quanto para os novos espectadores da franquia. Embora Sean Harmon tenha interpretado o jovem Gibbs na série original, desta vez Austin Stowell assumirá o papel, marcando um novo capítulo na representação do personagem. A série, com estreia marcada para esse ano, combinará nostalgia com novas narrativas, permitindo que os espectadores redescubram Gibbs em seus primeiros anos, ao mesmo tempo em que reintroduz personagens familiares do universo de NCIS. Essa mistura de rostos novos e contribuições veteranas prepara o terreno para que NCIS Origins atraia um público amplo. Após seu sucesso anterior na TV, Mark Harmon estrelou a série Charlie Grace em 1995, interpretando um detetive particular que, além de resolver casos complexos, lutava para manter uma relação próxima com sua filha. Apesar da promessa inicial, a série não conseguiu atrair uma audiência sólida e foi cancelada após apenas 6 episódios. Críticos consideraram a mistura de drama policial e elementos familiares interessante, mas o público não se conectou com a narrativa da mesma forma que outros sucessos da época. 3 episódios adicionais chegaram a ser gravados, mas não foram exibidos na época. Essa experiência marcou um ponto de inflexão na carreira de Harmon, que rapidamente se reinventou em outros papéis, mantendo sua presença em Hollywood. Essa breve fase na vida de Harmon, com Charlie Grace,
Destacou as dificuldades de sustentar uma série em um mercado competitivo, apesar de sua já estabelecida reputação. Em 1996, Mark Harmon retornou à televisão com um papel marcante na série Chicago Hope, onde interpretou o ortopedista Dr. Jack McNeil. Para Harmon, o papel tinha uma conexão especial. Como ele mesmo mencionou em entrevistas, sua experiência como carpinteiro na realidade o ajudou a se identificar com o trabalho detalhado e preciso dos cirurgiões, comparando os movimentos cuidadosos na mesa de operação com os de esculpir e construir com madeira. Além de se destacar no papel, Chicago Hope ofereceu a Harmon um equilíbrio na vida pessoal. Filmando em Los Angeles, ele pôde passar mais tempo com sua esposa, Pam Dawber, e seus filhos, Sean e Ty, algo que ele sempre priorizou ao longo de sua carreira. A série foi ao ar até 2000, e o personagem de Harmon se tornou um dos mais populares do programa, o que abriu portas para sua fase seguinte e ainda mais bem-sucedida na televisão. Depois disso, Mark apareceu em vários filmes, também conseguindo um papel de convidado no drama político The West Wing, em 2002. Ele interpretou um agente do serviço secreto na série e foi indicado a mais um prêmio Emmy por sua atuação excepcional como Simon Donovan na série, o que foi exatamente o que Mark precisava para conseguir sua próxima grande oportunidade. NCIS. Apesar das reviravoltas em sua carreira, como o breve e frustrante período com Charlie Grace, Mark Harmon sempre soube se reerguer. Seu sucesso definitivo veio com NCIS, onde sua dedicação e talento consolidaram sua posição como um dos grandes nomes da televisão. Harmon sempre foi conhecido por sua ética de trabalho e por manter um ambiente saudável e colaborativo nos bastidores, o que ajudou a impulsionar NCIS ao topo das séries mais assistidas mundialmente. Sua decisão de deixar a série após 19 temporadas foi um movimento cuidadoso para preservar a integridade do personagem que tanto amava. Ainda assim, seu impacto na série e no gênero de dramas policiais não será esquecido. Harmon deixa um legado que inspirará futuras gerações de atores e produtores. Embora ele tenha se afastado das câmeras, os fãs de Gibbs podem sempre esperar por um possível retorno, como ele mesmo deixou em aberto. Gibbs não está aposentado. O futuro ainda pode reservar mais capítulos para esse personagem icônico. Esse encerramento marca o fim de uma era para NCIS, mas o legado de Mark Harmon como Leroy Jethro Gibbs permanece vivo na memória dos fãs e na história da televisão.